Meus irmãos, hoje é uma noite de celebração, nós estamos alegres, felizes e satisfeitos aqui com a presença do pastor Paulo Sales. Pastor Paulo Sales é pastor missionário da Junta de Missões Nacionais. A Convenção Batista Brasileira, ela possui algumas organizações. Nós temos a Junta de Missões Mundiais, que trabalha ali as missões nos outros países, as missões estaduais e missões nacionais. E o pastor Paulo Sales é nosso missionário, coordenador na Cristolândia DF, Distrito Federal. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor pelo trabalho maravilhoso que o irmão tem feito lá. Eu sou testemunha desse trabalho, estive lá. Irmãos, é fantástico o trabalho que os nossos irmãos fazem aqui em Brasília, de justiça social, de evangelismo. Olha, vale a pena contribuir. Eu nem vou falar porque quem vai falar é ele. Pastor, sinta-se à vontade, Deus contigo. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria muito grande poder voltar aqui, pastor Juliano, à igreja. Durante essa pandemia já estivemos aqui 2 vezes, e hoje estamos tendo a oportunidade de ver a igreja reunida. E nós louvamos a Deus por isso. Aos poucos estamos voltando à normalidade, não é verdade? E precisamos orar para que continue assim, que essa volta realmente seja para a normalidade. Eu agradeço as palavras iniciais do pastor Juliano. Como ele falou, nós somos missionários dessa igreja, juntamente com a minha esposa, a Geise, e toda a equipe de missionários da Junta de Missões Nacionais que tem trabalhado aqui no Distrito Federal e Goiás. A nossa Cristolândia é a Cristolândia DF e Goiás, porque temos unidades nessas 2 federações. Temos também a Casa do Estudante Cristolândia, que é uma casa em que nós mandamos os nossos alunos que já têm o ensino médio, uma parceria com a Unievangélica, e lá estão fazendo um curso superior, com bolsa de 100%. São garotos que estão saindo da rua e hoje estão lá estudando, gente fazendo psicologia, engenharia elétrica, pedagogia, enfermagem. Daqui a pouco estarão nos atendendo aí nos hospitais. É assim que Deus faz. E temos também o nosso projeto com criança, que é o Viver DF, um trabalho de prevenção ao uso de drogas, bullying, automutilação, que fica ali ao lado da nossa Missão Batista Cristolândia, na Ceilândia. Então a igreja está convidada a conhecer o projeto, a estar ali conosco, visto que a Cristolândia não é da Junta de Missões Nacionais, mas é dos batistas brasileiros. Portanto, é um projeto dessa igreja. E eu louvo a Deus pelo envolvimento dessa igreja em missões nacionais. Hoje é um culto festivo, é um culto missionário. Na verdade, todos os nossos cultos são missionários. Na verdade, fazemos cultos doutrinários de edificação para a nossa preparação para sermos missionários lá fora. Ora, fazemos cultos evangelísticos para aqueles que adentram aqui a igreja possam conhecer o amor de Deus por nós e assim entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E hoje é uma noite especial, estamos encerrando esse momento de campanha de missões nacionais. Eu tenho alguns slides para mostrar, tá? Mas eu vou deixar para depois da missão, da mensagem aqui. Hoje eu vou fazer o contrário, me deu vontade de compartilhar primeiro o texto bíblico e depois mostrar o que Deus tem feito aqui no nosso meio, por meio do envolvimento dessa igreja, com o apoio dessa igreja. Eu quero mostrar, prestar contas com a igreja, daquilo que Deus tem feito no campo missionário. Nós temos aí, pode colocar o primeiro slide e deixar ali, por favor. Vamos ler juntos novamente a nossa divisa, que se encontra em Atos, capítulo 4, versículo 12. Está ali projetado, convido a todos a lerem juntos. Não há salvação. Desculpa, eu estou lendo a minha versão aqui, que é NVI. Vamos ler como está ali, né, pastor? Não vamos atrapalhar aqui a leitura. Todo mundo olhando, então, ali, na mesma versão. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu
nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Desde o início do culto, nós estamos sendo ministrados, levados à reflexão sobre a necessidade de levarmos esperança ao mundo. Foi cantada aqui a primeira canção aqui que me levou lá na minha adolescência. Um cântico muito antigo, há tempo que eu não ouvia. E a todo momento aqui, durante o culto, nós estamos sendo ministrados nesse sentido, nessa direção. Jesus Cristo é a única esperança. Mas não adianta apenas dizermos esse tema aqui dentro, para quem está aqui presente. Esse tema vale para nós aqui dentro, mas vale lá fora também. É um tema que precisa ser dito aqui dentro, mas precisa ser anunciado lá fora. Porque há muitos, não é isso, minha irmã, que precisam ser alcançados com o Evangelho do Senhor Jesus, segundo as suas palavras aqui, mas isso é bíblico. Isso é bíblico, é palavra de Deus. O mundo precisa dessa esperança, e essa esperança está ali naquele versículo. Jesus Cristo, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos sobre a necessidade de sermos agentes. De sermos agentes, não agentes secretos. Eu fico muito triste quando alguém fala assim, não, esse aí é crente, então é um agente secreto, que ninguém sabia. É muito triste ouvirmos isso. Quando nós falamos de agente, essa palavra aqui traz vários sentidos. Existe o agente policial, o agente financeiro, o agente bancário, o agente de viagens, tantos agentes, mas eu quero trazer um outro tipo de agente. Isso parece muito com o agente químico, que quando em contato com outra substância, traz transformação daquela substância. Eu quero falar nessa noite sobre o agente de transformação. Quem são esses agentes de transformação? Nós. Eu e você. A palavra de Deus fala que nós precisamos ser luz e sal nesse mundo. Nós precisamos dissipar as trevas com a luz do Senhor Jesus. A Cristolândia sempre faz a busca ativa nas Cracolândias aqui do Distrito Federal e nós convidamos sempre uma igreja a estar conosco para poder vivenciar esse momento de evangelismo. A gente sempre faz uma preparação antes com a igreja, antes de sairmos, e eu sempre falo, olha, fiquem tranquilos, porque ao descermos lá, com a camiseta amarela escrito Jesus transforma, é a luz de Cristo chegando naquelas trevas. E nós, como os agentes de transformação, precisamos ser essa luz, nesse mundo sem esperança, nesse mundo de pecados, nós precisamos levar luz a esse mundo, mas precisamos ser também o sal, precisamos mudar a vida das pessoas. E nós sabemos que isso é possível em Cristo Jesus. Há esperança. E nós somos esses agentes. Somos essa luz que vai mudar uma vida que está em trevas. Nós somos esse sal que vai dar sabor a uma vida sem esperança. Então quero convidar a igreja nessa noite, a meditar e refletir sobre a necessidade de sermos agente de transformação. Jesus Cristo é a única esperança, mas se não formos por meio de nós, essa mensagem vai ficar guardada e não será anunciada. De manhã, o pastor pregou, falou sobre o texto de Atos, capítulo 3. Não foi isso? Também. Pelo que o pastor aqui fez um resumo. E é isso, gente.
De manhã vocês ouviram, como o resumo que o pastor fez aqui, 2 homens levando essa esperança, que era Jesus Cristo na vida deles, encontram um paralítico à porta do templo. E eu fico imaginando essa cena, pastor, um homem sendo colocado ali, e vem os 2 ali, alegres e satisfeitos, indo para o templo, para louvar a Deus, para adorar. Ei, vocês 2, me dá um trocado aí. Pedro e João olha diretamente no olhar e diz: não tem prata nem ouro, mas o que tem, você vai entender agora, você será curado. Ande, levante e ande. Queridos, eu quero olhar para esse texto com um olhar diferente, se o pastor me permite. 2 dinâmicas nesse texto aqui, que foi apresentado pelos irmãos na parte da manhã, eu quero que os irmãos reflitam também. 2 dinâmicas: 2 homens iam até o templo, enquanto que um homem era carregado até a porta do templo. Não é verdade? 2 homens indo, caminhando, felizes, para adorar a Deus no templo, enquanto um era carregado até a porta do templo. Quantas vezes nós fazemos isso também com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos vizinhos? Não temos levado as pessoas até o templo, mas somente até a porta do templo. E muitas vezes nós ficamos na porta do templo. Pedro e João é um exemplo de agentes de transformação, porque estavam carregando a esperança na vida deles e aproveitaram a oportunidade. Quando viram alguém sem esperança, sem nenhuma perspectiva de vida, sentado ali, levaram esperança para eles. Enquanto que outros que poderiam estar levando aquele paralítico até o templo e até a porta do templo. Nessa história, quem eu quero ser? Aquele que leva as pessoas até a porta do templo ou aquele que leva esperança por onde passar? Pedro e João tinham essa esperança. E por onde eles passavam, havia transformação, porque eram esses agentes do Senhor Jesus sendo usados por Deus para a transformação de vidas. E a igreja do Senhor Jesus está aqui na terra para isso, para transformar vidas, para ser usado por Deus como instrumento, como os agentes para a transformação de vidas. Todos que chegam na Cristolândia, a gente avisa: olha, não é a Cristolândia que vai transformar a sua vida, mas o Senhor Jesus. É o poder do Senhor Jesus. Não vai ser remédio, mas é a palavra de Deus. E lá há um banner, o primeiro versículo eles aprendem, está lá naquele banner, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os missionários estão lá como eu, somos apenas agentes de transformação, porque nós cremos nessa palavra, nós cremos no milagre do Senhor Jesus, nós cremos naquilo que o Senhor Jesus pode fazer na vida de um homem que vive na drogadição, porque eu também fui alcançado pelo poder do Senhor Jesus. Pedro e João levam esperança àquele homem, e o milagre acontece. E depois desse milagre, diz o texto, 5.000 pessoas se convertem. 5.000 pessoas. Porque um homem foi curado. Imagina então se Pedro e João ficassem em casa, vendo televisão, sem ser esse agente de transformação, 5.000 pessoas deixariam de ouvir ou de se converter naquele momento. E quantas vezes pessoas
deixam de ser alcançadas devido ao nosso desânimo, a nossa falta de fé, porque nós não deixamos Deus nos usar como os agentes de transformação. Mas eu quero passear na palavra de Deus aqui para mostrar a necessidade de sermos usados por Deus e a diferença que faz. Marcos capítulo 2 tem uma passagem muito rica aqui, que nos explica a necessidade de sairmos. Marcos capítulo 2, abra sua Bíblia, acompanhe aqui o texto. Poucos dias depois, percebam que esse versículo aqui já dá a dinâmica do Senhor Jesus. Jesus, quando veio à terra aqui, não ficava parado. Jesus podia muito bem parar ali e ficar só ensinando, não é isso, pastor? Fazer um curso de teologia ali, né? Quem quer aprender, senta ali. Como aconteceu no Sermão do Monte, que ele parou ali, raras vezes que ele parava para ficar ministrando por um longo tempo. Jesus estava numa dinâmica, ele toda hora estava saindo, e ministrava aqui e saía, e o texto já diz aqui, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Um milagre acontece, um paralítico entra numa maca e sai com ela agora no ombro andando, glorificando a Deus, e todos estavam ali, dizem: olha, nunca vi coisa igual. Mas o que chama a atenção aqui no seu texto? Por que esse milagre aconteceu? Porque havia agentes de transformação. Quem são esses homens? Esses 4 homens aqui que carregavam a maca, que não levaram aquele paralítico até a porta de multidão, e muitas vezes a gente fica desanimado: não, eu não vou lá falar com esse vizinho, não chega, eu não vou parar até de orar por meu esposo, eu vou parar de orar por minha esposa, por meus filhos, é difícil. Aqueles homens viram a dificuldade, a casa estava cheia, todos querendo ouvir o Senhor Jesus, mas isso não impediu de levarem aquele homem que estava sem esperança até a presença do Senhor Jesus. Lembra daquele paralítico que era carregado até a porta do templo? Esses foram até o final, agentes de transformação. Eles tinham a esperança, eles sabiam quem poderia curar aquele homem. Nós temos, irmãos, o remédio para o pecado. Muitas vezes a gente guarda para a gente não quer se esforçar. Nós precisamos ser agente de transformação, precisamos se doar, precisamos ser obedientes à ordem do Senhor Jesus: vão e façam discípulos. Jesus, no momento nenhum, falou: vão e fiquem dentro da igreja. A igreja é só um momento, irmãos, para a nossa preparação, para termos conhecimento, para conhecermos a palavra de Deus. Eu ouvi ali no início o pastor falando dos horários.
Escola Bíblica Dominical, 9 horas, um momento importantíssimo para nós, para conhecermos a palavra de Deus. Mas não é para ficar aqui dentro, é para colocarmos em prática lá fora. E igreja é isso, é movimento. Obrigado, irmã. Igreja é movimento. Igreja é um corpo vivo. A água parada, o que acontece com a água parada? A água fica podre. Igreja não pode parar, a igreja é movimento. Nós estamos aqui, mas a segunda-feira já é amanhã e é o dia a gente começar a falar de Jesus. Seja no trabalho, em casa, na escola. É o momento de levarmos esperança. Nós precisamos ser esses agentes de transformação. João capítulo 6. Multiplicação dos pães. Todo mundo conhece esse milagre, né? O pastor Paulo aqui está trazendo várias passagens aqui, muito conhecidas. O que eu quero destacar aqui são esses agentes de transformação, porque muitas vezes nós falamos daquilo que o Senhor Jesus fez, e isso é importante, porque demonstra o poder de Deus, mas não podemos nos esquecer que tudo isso aconteceu porque alguém creu, alguém se colocou na brecha, alguém foi usado por Deus. Na multiplicação dos pães, diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. E vocês sabem, né? Houve uma conversa, eu tenho muita gente aqui, e agora como é que vão fazer? Manda todo mundo para casa. É muita comida. Versículo 8 diz assim: outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Todos conhecem aqui o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Todos foram alimentados, ainda sobrou comida. Esse é um milagre que eu quero que aconteça sempre na Cristolândia. O desafio é grande. E Deus tem nos abençoado lá. Mas percebem aqui, gente, a sensibilidade de um rapaz. E aqui ele tem mais ou menos 12 anos de idade, de 12 a 14 anos. Uma criança que percebeu ali: opa, está acontecendo alguma coisa. E está ouvindo a conversa. Mas como a gente vai conseguir dinheiro? Só tem 200 denários aqui, isso não dá para todo mundo, é muita gente para comer, manda embora. E Jesus fala para ele: dá vocês de comer, se virem aí. E aquele rapaz está escutando, ele chega perto do discípulo: olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Havia esperança no coração dessa criança. Ela não sabia o que ia acontecer, mas é que estava fazendo a parte dela. Eu quero ser usado. Eu vou fazer a minha parte. Porque eu quero ser instrumento de Deus, nas mãos de Deus. E ele deu o seu lanche, certamente o que ele tinha ali para passar o dia, a sua alimentação, e colocou ali. Desse gesto, dessa atitude, da fé desse rapaz, uma multidão foi alimentada. Agente de transformação. Se a gente for seguir um pouquinho mais aqui, João capítulo 11, a morte de Lázaro, todo mundo conhece essa passagem. João registra aqui para mostrar o poder do Senhor sobre a morte, trazendo a vida a Lázaro novamente, o seu amigo que estava morto. Mas chega naquele momento ali, no versículo 39, Jesus pede onde enterrar, e levam Jesus até o sepulcro, e Jesus fala assim no versículo 39, tirem a pedra. Olha a ordem que Jesus dá aqui, tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E Jesus diz: não lhe falei que se você cresce, veria a glória
de Deus, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Mas o milagre acontece aqui, não é verdade? O que eu quero chamar a atenção aqui, gente, tirem a pedra. Quem tirou essa pedra? A irmã fez assim. Quem tirou essa pedra? Os agentes de transformação. Queridos, Jesus podia chegar aqui, pastor, desculpa falar assim, mas o pessoal que vê filmes aí, que gosta, Jesus podia fazer com a mão assim, ó, e a pedra ia longe, não é verdade? A palavra de Deus fala que eu tiver a fé, o tamanho de um grão de mostarda, ou montanha, passa daqui e vai para lá, não é isso que fala? Para Jesus isso é fichinha, a gente está falando de uma pedra. Concordam comigo? Mas Jesus dá a ordem: tirem a pedra. Isso demonstra que Deus quer usar a cada um de nós para que os milagres aconteçam. Deus quer nos usar como agentes de transformação de vidas. Tiraram a pedra. E isso, sabe o que eu vejo aqui? Obediência. Porque era uma pedra pesada, um só não tirava aquela pedra não é isso, pastor? Como aconteceu lá na ressurreição, quem foi que tirou? Quem foi que moveu? O poder do Senhor Jesus, a pedra do seu próprio túmulo. Vejam a obediência desses homens. Jesus falou: tirem a pedra. Marta: não. Tem 4 dias. E muitas vezes a gente não vê o milagre acontecendo na nossa casa, na nossa vida, devido à nossa descrença. Porque Deus quer manifestar a sua glória por meio da nossa vida, por meio da nossa fé. E Marta, naquele momento, quase que não vê esse milagre acontecendo. Ô Marta, se você crer, verás a glória de Deus. Queridos, nós precisamos acreditar que há uma esperança para esse mundo, que é Jesus Cristo. Porque se a gente não acreditar nisso, essa mensagem vai ficar dentro da igreja. Nós precisamos fazer a diferença lá fora. Nós precisamos ser esses agentes de transformação. Nós precisamos acreditar que a glória de Deus pode ser manifestada dentro da minha casa, que a salvação pode vir para a minha família. Eu preciso acreditar que o meu ambiente de trabalho pode ser mudado por meio da minha vida. Eu preciso acreditar que os meus vizinhos serão alcançados com o Evangelho do Senhor Jesus por meio da minha vida, porque eu quero ser esse agente de transformação. Não quero ser apenas mais um, mas eu quero ser aquele que será usado por Deus. Mesmo que eu fique no anonimato, porque lemos aqui vários textos. Qual o nome daquele garoto da multiplicação? Ninguém sabe. Quem são esses rapazes que levaram, se esforçaram para descer uma maca até o Senhor Jesus? Não sabemos. Quem são esses homens que tiraram essa pedra do túmulo de Lázaro? Não sabemos, mas foram usados por Deus para que a mensagem de salvação chegasse até nós. E hoje nós estamos falando desses milagres, porque alguém foi usado pelo Senhor Jesus. Pedro e João, quando dizem que em nenhum outro nome há salvação, está dizendo que o poder do Senhor Jesus está em nós. Ninguém será transformado
com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio conhecimento, mas será transformado porque o poder do Senhor Jesus está em nós. E nós precisamos fazer o uso do nome do Senhor Jesus para levar esperança a esse mundo. Foi que Pedro e João falaram, em nome de Jesus, levante e ande. E agora esse encontro ali, diante das autoridades, pedindo explicações, porque o milagre aconteceu, e fizeram de tudo para calar esses dois discípulos, e eles permaneceram firmes no propósito de declarar que Jesus Cristo é a única esperança. Quando chega no versículo 20, eles falam, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quero mostrar aqui alguns slides para os irmãos. O pessoal é rápido aqui, né? O versículo já estava aqui em cima. Vou ser bem rápido aqui, só para mostrar daquilo que eu tenho visto e ouvido dentro da Cristolândia, no campo missionário, como prestação de contas para a igreja. Pode passar. Volta só. Irmãos, nós queremos agradecer o envolvimento da igreja. No ano passado, na campanha de missões nacionais, nós tínhamos o sonho de comprarmos a carreta do sertão, e foi adquirida a carreta do sertão, que estará abençoando o nosso sertão, levando compaixão e graça. Dentro dessa carreta tem 2 consultórios médicos, 4 cadeiras odontológicas. Eu tive o prazer de receber essa carreta lá em Goiânia, depois trouxemos ela aqui para o Distrito Federal. Pode passar. Nós estivemos com ela aqui no dia 23 de outubro, pode passar, comemorando o aniversário do Viver DF, 3 anos ali, fizemos um culto o dia inteiro de ação ali na Ceilândia, terminamos com um culto à noite, com a Cristolândia presente, foi uma festa nesse dia, pode passar. Nós temos esse sonho de alcançar o Brasil para Cristo. Aqui nós temos alguns números, tá, até o primeiro semestre desse ano, 30 de junho, tá? Quando o irmão dá a sua oferta, quando o irmão adota um projeto, adota um missionário, está aqui o resultado, irmãos. Eu peço que os irmãos estejam orando. Hoje nós somos 896 missionários na Junta de Missões Nacionais, espalhados pelo Brasil. Boa parte está aqui no Distrito Federal, fazendo parte da Cristolândia, do Viver. 454 mil refeições servidas nas Cristolândias de todo o Brasil, um desafio muito grande para as Cristolândias. 4 novas igrejas organizadas, mais de 30 mil cestas básicas distribuídas. Foram 224 batismos durante a pandemia, e o pastor me compartilhava aqui antes do culto que a igreja aqui também batizou. Isso é formidável. Isso é agir de Deus. Pode passar. Quando a gente olha para a Cristolândia, pode passar, nós temos esses números aqui, ó. Durante a pandemia nós acolhemos 297 pessoas, com toda a segurança, fazendo os testes de Covid, e graças a Deus, Deus tem nos guardado. Durante toda essa pandemia, somente agora tivemos um surto, na segunda fase, porque a gente começou a abrir, o pessoal começou a ir para dentista, e 10 acolhidos nossos pegaram Covid, mas sem sintomas graves. Mas desde o ano passado, Deus tem nos protegido, em momento nenhum nós não paramos, indo para a rua para orar, levar café, levar uma palavra amiga, levar a oração, e Deus tem protegido a equipe missionária. Foram mais de 11 mil estudos realizados dentro da Cristolândia. Aí nosso desafio, mais de 87 mil refeições servidas, e a alimentação sempre é o desafio para nós. É 800 quilos de proteína por mês, 1 tonelada e 300 de arroz por mês. O pessoal lá come. Não é fácil. Ficam conosco 24 horas, a gente está falando de café da manhã, almoço, um lanche, janta. Então é um desafio muito grande, mas Deus tem nos abençoado. Pode passar. Quando a gente olha aí para o Viver DF, foram mais de 6 mil pessoas atendidas, e aqui são as nossas crianças e suas famílias.
Foram 11.880 kit lanche. Cada criança do nosso projeto recebe por semana um kit, flocão, leite, achocolatado, biscoito. Cada criança leva isso para casa, para ajudar na alimentação. Começamos a fazer isso ano passado, quando começou a pandemia. Os irmãos sabem como foi ano passado. Muitas incertezas, muita gente perdendo emprego. E nós estamos lá numa região de vulnerabilidade social. Nós trabalhamos com as crianças do Pôr do Sol, que juntamente com o Sol Nascente, forma a maior comunidade em vulnerabilidade social da América Latina. São 150 crianças que nós atendemos ali. Cestas básicas até o momento, nesse ano, foram 6.634, ano passado foram mais de 5.000 cestas básicas que nós distribuímos só no Projeto Viver para as famílias e outras igrejas também que têm o Viver implementado, que trabalham com crianças carentes. Nós conseguimos as cestas básicas, foram mais de 5.000. Pode passar. Cristolândia é um local de transformação de vidas, é um local de esperança para uma nova vida, né? E lá é isso que acontece. Aquele que está sendo batizado ali, pastor Milton, que também é de Junta de Missões Nacionais, responsável pela mobilização. Quando você recebe um boleto da sua parceria, ele que é o responsável em Missões Nacionais, encaminhar. Nós fomos para a Bahia no ano passado, e o nome desse rio aí é o Rio Jordão. Então, eu já batizei no Rio Jordão. Estávamos fazendo batismo. Por que eu botei essa cena aí? Aquele que está sendo batizado, o nome dele é Ari Kelton. E na Cristolândia, irmãos, nós ensinamos a cada acolhida, a ter comunhão com Deus, a ter um relacionamento com Deus. Nós trabalhamos em 3 dimensões: espiritual, a ressocialização, a física e mental. E ali Ari Kelton aprendeu que ele poderia pedir a Deus para que estivesse cuidando do seu irmão. E Ari Kelton começou a orar: Senhor, salve o meu irmão, resgate o meu irmão. Há 15 anos que ele não via o seu irmão. Em janeiro desse ano, para uma ambulância, na frente da Cristolândia, vinham da UPA, pedindo acolhimento, e a gente falou que tinha vaga, e parou lá. Quando desceu, nós estamos lá fazendo a ficha, e o nome desse rapaz, Ari Keltoni. A gente, opa. O Ari Kelton disse que tinha perdido a identidade dele. Eu falei assim: rapaz, será que está se passando pelo Ari Kelton? Está dando o nome de Ari Keltoni. E ligamos para Ari Kelton. Ari Kelton, tem uma pessoa aqui chamada Ari Keltoni. Ari Kelton ficou quieto do outro lado da linha. Ari Kelton, ele começou a chorar e falou: isso é resposta de oração. Ari Keltoni é esse camisa vermelha, irmão. Chegou em janeiro. Os 2 estão no projeto. Ari Kelton já está pronto para ser reinserido. Ari Keltoni, fruto da oração de alguém já dentro da Cristolândia, hoje está sendo transformado. Os irmãos estão dentro da Cristolândia. Pode passar. Essa é a Luciana, 15 anos na rua, irmãos. Esse é o filho dela. Foi resgatado por uma igreja lá na nossa Cristolândia feminina, em Senador Canedo, do lado de Goiânia. Em uma das agendas, na igreja que resgatou, ela foi lá dar o testemunho e seu filho estava lá. E publicamente ela pediu perdão ao filho por tantos danos, pela sua ausência ali. Jesus transforma, irmãos. Não tem preço que pague isso. Na verdade, o preço já foi pago. O sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Pode passar. Olha que momento lindo. Isso aqui é a formatura desses 4. Aconteceu agora, na metade do ano, ensino médio. Muitos deixam de estudar por causa das drogas, e na Cristolândia a gente incentiva ao estudo. E nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação aqui do GDF, do EJA à distância, o Colégio Virtual. E a maioria dos nossos alunos estão matriculados, estudando, e essa foi a formatura. Outra perspectiva agora para eles: estão prontos para iniciar um curso superior. Pode passar. Esses são os nossos alunos lá da Casa do Estudante de Cristolândia, lá em Anápolis. Esse é o primeiro formando, se formou em gastronomia. Esses estão tendo privilégio. Hoje são 8 estudando na casa. Psicologia, educação física, pedagogia, enfermagem, engenharia elétrica. São os cursos que eles estão fazendo, nutrição. Consegue imaginar isso, irmão? Você trabalha da igreja aqui, porque o projeto é da igreja, pastor.
Esses garotos estavam na rua, se drogando, sem nenhum futuro, sem nenhuma esperança, quando foram resgatados. Alguém disse para eles: há esperança para a vida de vocês, há um lugar de esperança. E foram parar na Cristolândia. E Jesus tem transformado a vida deles. Pode passar. No Viver DF, pode passar. Nós incentivamos, né, as famílias, as crianças a estarem na presença de Deus. Então isso acontece durante a semana. As crianças vão em pequenos grupos lá para estarem aprendendo a palavra de Deus e orando. Pode passar. Isso acontece também com os seus pais. Enquanto os pais estão com os missionários, né, ali sou eu, numa sala com as famílias, as missionárias estão com as crianças, para terem um momento de estudo da palavra de Deus, para terem um momento de oração, e as famílias das crianças estão se convertendo. Pode passar. Esse é um momento de culto, todo domingo, pastor, 10 horas da manhã estamos fazendo um culto, está se organizando naturalmente uma igreja ali no Viver, porque as famílias estão se convertendo, e aos domingos, 10 horas da manhã, todo domingo, estamos juntos ali cultuando a Deus. Pode passar. Esse é o Viver Ensinando a Pescar, são cursos profissionalizantes que a gente oferece aos pais das crianças, para que possam gerar renda. Como eu falei, são famílias em vulnerabilidade, e elas estão sendo, a gente não está dando só o peixe, mas dando a vara, ensinando a pescar. Essa é a proposta do projeto. E ali é um curso de culinária, corte e costura. Dia 14 teremos a formatura já também da parte do pessoal da costura, crochê. Pode passar. Essa foi a formatura da primeira turma. Eles botam a beca, ganham o certificado, que isso mexe até na autoestima, né, dessas mães, dessas pessoas. Muitas nunca tiveram um certificado. Talvez a maioria aqui é comum vestir uma beca, né, ter uma formatura, mas para eles isso é uma coisa assim de outro mundo. Nunca iriam imaginar que teriam esse momento na vida deles. E teremos esse momento de novo no dia 14. Pode passar. Esse é o ABC do Viver, o reforço escolar. Hoje nós temos priorizado matemática e português com as crianças, mas nós ensinamos de uma forma lúdica. Esse professor aqui é de matemática, as crianças gostam muito e estão tendo gosto, né, de querer aprender e se dedicar em matemática. Pode passar. Aí outro momento da ABC do Viver, sempre de uma forma lúdica, para que elas possam gostar realmente de aprender e se dedicar nos seus estudos. Pode passar. Esses são os nossos embaixadores do Rei e o Alegrarte, são grupos distintos ali. Os embaixadores, nós temos hoje a maior embaixada do Distrito Federal, são 70 embaixadores. São crianças da comunidade, irmãos, que nós temos evangelizado, fazem parte do projeto, mas nem todos fazem parte da embaixada. Conseguimos, no ano passado, antes da pandemia, mandarmos 3 dos nossos embaixadores para o Sítio do Sossego, e lá um deles foi o campeão nacional em recitar versículos decorados. Criança da comunidade, irmãos. Deu um banho, um monte de crianças de igreja. Veio com a medalha e um troféu, lá do Rio de Janeiro para cá. E o Alegrarte, que é um grupo das meninas, elas têm palestra voltada para o público feminino, aprendem culinária, tem a parte esportiva delas também. Pode passar. Jesus Cristo é a única esperança. O meu desejo é que essa igreja seja conhecida e reconhecida como uma agência missionária nesse local. Que o Distrito Federal reconheça pessoas dessa igreja como agentes de transformação. Deus abençoe seu ministério, pastor. Deus continue conduzindo esta igreja, que o Espírito Santo seja sempre o líder desta igreja. Muito obrigado por essa oportunidade. Ó Deus, a nossa esperança está em Ti. Aleluia. Jesus veio a esse mundo e Ele morreu, mas ressuscitou. Jesus está vivo e Ele é a nossa esperança, Senhor. Ó Pai querido, nós queremos levar essa mensagem ao mundo. Queremos te agradecer por essas vidas que se colocam na brecha, Senhor, em favor dos pecadores, daqueles que precisam dessa esperança. E eu peço que o Senhor esteja usando a cada um. Usa-nos, Senhor. Nós estamos nesse mundo
para sermos usados pelo Senhor. Então tire de nós toda a descrença, toda a falta de fé, o desânimo, e nos use, ó Pai, conforme o Teu querer. Onde estivermos, ó Pai, queremos ser agente de transformação, queremos manifestar o Teu poder na vida de pessoas. Nos use, ó Pai, durante essa semana, que possamos ver se cumprir na nossa vida a Tua palavra, que foi ministrada nesta noite, na manhã desse dia. Usa-nos, ó Pai. Muito obrigado, porque sabemos, ó Pai, que vidas serão alcançadas por meio da nossa. Receba, ó Pai, a nossa gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.